mais de 6 mil processos previdenciários. Faz a conta. Sim, que não é o olho do dono, é o olhar de dono. Significa que você pode contratar pessoas qualificadas que vai olhar para as suas coisas como se fosse você. Aí a coisa funciona do mesmo jeito. Pra mim entendeu? aqui já valeu. Começando mais um LanchaCast aqui junto com o Dr. Carlos. Bem-vindo. Obrigado Prazer pelo ter você convite. aqui. Prazer todo meu. Meu amigo, eu vou falar um pouquinho do Dr. Carlos. Esse cara mudou a minha forma de pensar na advocacia, só pra você ter ideia. O currículo dele, só vou falar isso. Mais de 6 mil processos previdenciários. Faz a conta. Você que é previdenciário e sabe uma média de um contrato, aí coloca vezes 6 mil. Não falei errado, não é 600. Exatamente. 6 mil contratos fechados. É o fenômeno. Dr. Carlos, bem-vindo ao nosso podcast. Meu amigo, se apresenta e fala um pouquinho de quem é você. Não precisa introduzir a sua história toda, mas pode ficar à vontade. Eu vou começar com uma palavra que eu gosto muito, né? Que é Show. gratidão, né? Boa. Eu muito grato por estar aqui, né? E tenho muita gratidão por tudo que tem acontecido e que vem a acontecer na minha vida. Eu descobri há muitos anos atrás que eu sou um cara muito abençoado, um dos homens mais sortudos do mundo, né? Boa. E depois que eu engatei essa mentalidade, as coisas começaram a funcionar diferente. Porque eu era uma criança da roça, eu nasci na roça, né? E fiquei sem meus pais aos 9 anos de idade. Fui criado meio que na casa dos outros, trabalhando, capinando a troco de comida e tal. Só que eu tinha um sonho, cara. O meu sonho era ser advogado. E eu de outras vidas passadas, porque lá em casa não tinha TV, não tinha nada. De onde eu tirei isso? Eu sabia o que era ser advogado, sem nunca ter visto. E eu consegui realizar o meu sonho. O meu sonho era ser criminalista. E eu comecei no criminal, me especializei, comecei a soltar os caras e tal, e começou a dar certo, começou as coisas a acontecer, até que chegou numa fase que complicou e eu passei algumas dificuldades e eu foquei, comecei a refletir e pedir para o universo para me mostrar um caminho. Show. E o universo me mostrou um caminho, que foi o previdenciário. Eu não vou entrar nos Boa. detalhes, Boa. mas noutra oportunidade a gente conta que é meio extenso, né? Sim, sim, sim. Para não ficar muito longo. Perfeito, O perfeito. universo me mostrou esse caminho, cara, e esse caminho me trouxe grandes conquistas. Eu já viajei o mundo inteiro, já viajei para a Europa, já viajei para o México, Cancún, já viajei para a Ásia, para Tailândia, para Vietnã, para a China. Se for E falar aqui é minha hora, tudo meu amigo. dou graças ao previdenciário, que me Boa. proporcionou ter uma vida digna, uma vida bem bacana. E os meus parceiros, eu tenho muitos parceiros, né? E sou muito grato pelos meus parceiros, pelos meus colaboradores, tenho colaboradores fantásticos, né? Excelente. E a gente delega funções e as coisas não conseguem fazer sucesso sozinho, tá? É preciso ter uma equipe boa, a equipe precisa confiar em você, você precisa confiar na equipe, o cliente precisa confiar em você. O nosso carro-chefe normalmente é nunca pensar em dinheiro, a gente só pensa em resolver o problema do cliente. Boa. Dinheiro para a gente é consequência de um trabalho bem feito, com profissionalismo, eficiência e dedicação. Meu amigo, e O tu dinheiro falou. vem. Pronto, e tu falou, perdão ter interrompido, mas tu falou uma coisa sensacional que toda a conversa que eu tenho, tanto aqui no LanchaCast, quanto em mesa de negócio, é uma coisa que você falou muito importante. Que todo cara que empreende e tem resultado fala, uma coincidência, que é o quê? Quando você pensa em entregar algo bom, o dinheiro ele só vem de consequência. Exatamente. Então o dinheiro para nós em última análise, a gente pensa em dinheiro. Normalmente a gente tenta formatar um modelo de qualidade para entregar para o cliente, um modelo de excelência, né? Digamos assim, e o cliente satisfeito, ele acaba indicando outro cliente. Nós temos muita recorrência de indicação de cliente, nós temos muita indicação de cliente. Boa. O nosso nível ali de confiabilidade é muito alto, e o nosso nível de satisfação também é muito alto, e eu sempre debato com meus colaboradores
satisfeito. O cliente tem sempre razão e o cliente tem que estar sempre satisfeito. Você tem que entregar o melhor serviço, a melhor qualidade e não pensar em dinheiro. O dinheiro é consequência Boa. depois de um trabalho que a gente faz, porque eu na minha questão lá do previdenciário, nós trabalhamos só no êxito, então a gente não recebe nada de entrada, a gente só recebe no final, no êxito. Faz o trabalho, então o trabalho, se não for bem feito, o dinheiro não vem. Não recebe. Não recebe. Excelente, já começamos aí com várias dicas ali que tu vai pegando ao longo do tempo. Um pouquinho da história dele, então assim, a gente conseguiu entender que você veio do criminal, veio depois pro previdenciário, teve o resultado, todas as conquistas que tiveram na vida relevante foi através do previdenciário. E introduzindo nesse assunto, cara, se você parar pra pensar, 6 mil processos é loucura. Movimentação de processo, fechamento de contrato, como é que eu vou dar respaldo para 6 mil pessoas? Então, eu tenho certeza que você tem uma equipe grande, certo? Com certeza. Agora, como é que funciona essa parte? Fala um pouco na parte de delegar, de contratar. Então, traz essa... Cara, como é que eu... Um advogado agora tanto novo, ou quanto já está expandindo, como é que eu faço para expandir nessa contratação, delegar ou delargar? Fala um pouco. Perfeito. O que acontece? Eu tinha uma mentalidade que eu chamo de arcaica, né? Que era uma coisa que veio do meu pai. O meu pai falava, olha, o olho do dono é que engorda o boi. Quem não já escutou essa frase? E enquanto eu seguia essa metodologia, as coisas não funcionavam. Que não é bem assim, que não é o olho do dono, é o olhar de dono. Significa que você pode contratar pessoas qualificadas que vai olhar para as suas coisas como se fosse você. Aí a coisa funciona do mesmo jeito. Pra mim aqui já valeu. Pra mim aqui já foi absurdo. Cara, vocês entenderam? Vocês entenderam sobre isso? Não é o olhar, mas no olhar do dono que vai engordar, mas o olhar das pessoas que você contrata que vai crescer a tua empresa. Sensacional. Isso. Sensacional. Tem pessoas que cuidam das suas coisas como se fosse você. Aí você tem que ter um feeling para entender quem são essas pessoas, né? Excelente. Normalmente eu consigo ter esse feeling de entender quem são essas pessoas. Eu converso com uma pessoa que a gente vai contratar numa entrevista de emprego, eu já sei se ela tem aquele feeling, eu já consigo olhar no olho dela e saber, essa pessoa é aquela pessoa que eu vou confiar tal tarefa. Show. Então, eu tenho várias pessoas, né, na nossa empresa, tem várias pessoas assim, que a gente confia mesmo, pessoas de alta confiança, que cuidam como se fosse eu mesmo cuidando, entendeu? Excelente. Doutor, por exemplo, aqui tem muitos advogados assistindo que estão no início da carreira. Então, assim, na sua visão, qual é o momento onde você vê a possibilidade de falar, cara, tá no momento do seu escritório ter o primeiro colaborador, ter o segundo colaborador, ter o terceiro colaborador? Então, eu acho que como todo mundo, eu comecei sozinho, né? Comecei sozinho, comecei com a esposa e tal, e a gente ia sozinho, e o pontapé inicial foi quando a gente começou a se especializar. Quando a gente começou a se especializar, que a gente entendeu que tinha potencial para crescer, a gente começou a crescer sozinho. E foi chegando num nível que aí não teve mais como, teve que contratar pessoas. Então, para começo, a gente começou sozinho. O que eu posso recomendar? Se especializa, se conecte com pessoas que vão te trazer um know-how, que vão te trazer um conhecimento. Boa. Por quê? Porque ninguém nasce sabendo, ninguém aprende sozinho. E tem muitas pessoas aí que têm um conteúdo fantástico, que igual o nosso colega falou ali, não tem elogio sem Pix, né? Tem que ter o Pix, né? Elogio de adulto é Pix. Exatamente, elogio de adulto é Pix. Então você tem que fazer o Pix para alguém que vai te auxiliar nesse crescimento. Então ali, começou a crescer, viu que não está conseguindo mais ter uma qualidade, né? Talvez você não está fazendo um atendimento tão bom, já tem muito processo, talvez não está conseguindo administrar um processo, você fala, cara, agora eu tenho que contratar. E o que eu aprendi contigo aqui que para mim já valeu o ouro, foi nessa questão de contratar uma pessoa que vai olhar para sua empresa e vai cuidar da sua empresa como se fosse você. Pô, foda. Eu tenho um primo que é juiz, ele me deu fantástico. Inclusive, eu tinha algumas restrições de contratar estagiário, porque o estagiário não tem comprometimento. E ele falou, não, é o contrário. O estagiário, se você conseguir um estagiário bacana, o estagiário às vezes vai cuidar melhor do que um CLT. Por quê? Porque ele tem uma responsabilidade talvez maior de manter
o cargo dele ali, de manter a função. Isso E aí. que o CLT já é mais acomodado e tal. Às vezes acontece o CLT ser mais acomodado, e o estagiário não. O estagiário sabe que qualquer coisinha ele pode ser desligado. Então o estagiário, às vezes, ele se compromete muito mais do que um CLT em determinados casos. Então, depois que eu aprendi essas questões, eu tenho bastantes estagiários e são Bom, fantásticos meus estagiários, eles realmente vestem a camisa da empresa e foi um custo, né? Você acaba diminuindo o custo sim. e elevando a produtividade. Ó, não sei se tu vai lembrar, mas quando a gente começou a eu sentar contigo, tava ali nos 6 meses de OAB e tudo mais, já tinha um escritório, já tinha parceiro, e aí eu falava contigo, tu que trouxe essa questão pra mim de estagiário, não sei se você lembra. Sim, Eu falava pra ele, Carlos, qual é o sentido? Pô, tu tem um monte de estagiário aqui, pô, será que dá resultado mesmo e tudo mais? E eu tinha a cultura, falo pra você, eu tinha a cultura de que estagiário, pra mim, no meu negócio, não funcionava. Pra mim era contratar advogado, só de advogado, fazer parceria. Quando eu ia pro escritório do Carlos, já era com estagiário, um advogado, 15 estagiários, por exemplo. E aí eu aprendi essa cultura com ele. Ele falou, cara, pelo contrário. Na verdade, do estagiário que toca o escritório, mão de obra mais barata e pessoas que se dedicam muito mais. Então, pro advogado ali colocar na prática, eu gosto muito da sua questão de contratação. sim. Então, dá uma dica pra galera como contratar seu primeiro estagiário, como é que fazer as primeiras demandas ali, como é que ele consegue hoje o seu formato de pode ser processo seletivo, o que você faz ali para tentar não, você é foda nesse assunto de pegar estagiário e falar, cara, o estagiário toca aquela operação. Certo. Então, o estagiário, pela lei de estágio, é obrigatório ter uma empresa que administra a questão do estagiário, né? Sim. Você aí tem várias empresas no mercado, né? Eu uso Uhum. uma que me auxilia bastante. E a empresa de estágio faz tudo, ela já te entrega o contrato, te entrega tudo E a formalizado. taxa é Paga pouquinho, uma né? taxa É é tipo irrisório, 50, 70, 60 reais por mês, né? exatamente. E aí Fica nas você. normas, dentro da E lei. ela já faz uma triagem ali, já te traz uma gama de estagiários para você fazer uma seleção. E você também tem vários sites que fazem isso hoje, tem o LinkedIn, tem vários outros plataformas aí que você consegue trazer esses estagiários para uma entrevista, né? Você faz uma seleção. Perfeito. Outra coisa também, ainda na questão de estágio, porque faz muita diferença, eu aprendi muito isso contigo. O estagiário, na minha visão antes, era somente para fazer demandas fáceis. No sentido de, tira xerox, faz esse documento, tenta fazer essa petição e a gente conserta. E você trouxe, né, que eu entendo do seu escritório, que na verdade o estagiário, ele faz um processo do início ao fim. Do início ao fim. Então, como é que você trouxe essa cultura para a tua empresa? Então, a minha gerente, hoje as pessoas minhas de confiança hoje foram todos estagiários. Eu Excelente. tenho essa cultura de promover o colaborador. Então, a minha gerente começou como estagiária, a minha chefe do peticionamento começou como estagiária, e tem várias pessoas lá que começaram como estagiário, hoje é seletista, e a cultura nossa é essa, é sempre tentar elevar o estagiário, promover e dar condições de trabalho, melhores trabalhos e absorver ele. Nós estamos, inclusive, com um projeto aqui para criar um escritório para abranger todas as áreas do direito, para absorver esses estagiários que estão formando, que vão formar, que vão pegar a carteira de advogado, para eles não ter que sair para procurar emprego. A gente vai Boa. procurar absorver. E vocês entenderam o nível do Dr. Carlos? Ele tem a pessoa que é chefe do setor de protocolo. Então é uma pessoa que vai várias outras pessoas que protocolam. Então, assim, a oportunidade que está tendo aqui, agradeço de novo pela oportunidade de você estar aqui. É um advogado, cara, incrível e está trazendo esse conhecimento para vocês. E, Carlos, eu estou levando esse podcast mais pro operacional do escritório, mais como é que funciona a tua estrutura, de como é que ali o advogado está no início, mas ele já tem a noção de que quando ele começar a ter os primeiros clientes, ele tem que pegar estagiário, para o estagiário ajudar ele nas demandas, daqui a pouco tá fazendo outra demanda, daqui a pouco vai crescer. Agora eu queria puxar um pouco no sentido de ter cliente. Como você fez, né? Você veio do criminal. Uhum. Então, como você fez para migrar para o previdenciário
e começar a alavancar essa carteira do previdenciário. Porque, cara, é extraordinário. A gente está falando de um cara que já veio de uma advocacia criminal, mas ali em torno de 5, 6 anos. Então a gente está falando de mais ou menos 1.000 processos por ano. Se colocar 6 anos de previdenciário, dá 6.000 processos. Como você fez, né? Qual foi a estrutura, qual foi a estratégia para você ter tanto cliente no escritório? Então a gente está falando um pouco de estrutura, agora a gente vai levar um pouco mais no sentido dos clientes, porque é extraordinário. Você veio do criminal, mais ou menos 6 anos ali de previdenciário, quando começou para valer mesmo. Então se você pegar esses 6 anos, 6.000 processos, é mais ou menos 1.000 processos por ano. Cara, como você fez, qual foi a estratégia, ou pelo menos a principal, deve ter várias estratégias para ter isso, mas qual foi as principais que a gente pode falar e passar para o jovem advogado, ou até para o cara que tem 5, 10 anos de advocacia, mas não tem esse volume de cliente. Qual foi a estratégia, qual foi o feeling, qual foi a sacada? Compartilha com a galera esse know-how. De início, a gente começou com nós estruturamos uma forma de pedir indicação dos clientes. Legal. A gente ligava para os colegas, eu conhecia muita gente, dava cartão, ia nos comércios pedindo indicação de cliente e tal. E a coisa começou aí. Depois a gente criou uma outra estrutura, que foi uma forma de captação ativa. Não é esse modelo hoje de lead que a gente usa, o modelo que a gente usava já não funciona mais. A gente usava um modelo de captação que foi muito eficiente, que nos trouxe muito cliente. Sim. E hoje em dia já não funciona mais. A gente acabou migrando para outras formas de captação. E o que funciona hoje é leads, como é que fala? Mas digital, então. Digital, é. Não, perfeito. Então hoje o Carlos está rodando essa operação toda inteira também no digital. Exatamente, no digital. Perfeito. Só monta a estrutura para a galera, que lá no teu escritório, como é que funciona? A gente tem um setor comercial, fechamento, vai para o setor de protocolo, e aí, por exemplo, o cara que está assistindo ali, talvez ele não tenha nada disso. Talvez ele é só uma pessoa que faz tudo por enquanto. Então, qual a dica, qual a estrutura, né? A gente falou que é o digital, mas em qual sentido a gente consegue fazer para um cara que está no início ainda? O cara que está no início, para ele começar, ele tem que começar a gravar conteúdo, né? Começar gravando conteúdo. É importantíssima a questão do conteúdo, Sim. né? E no digital, investir em tráfego pago. O nome que me faltou ali também. é o tráfego pago, né? Boa. O tráfego pago, hoje ele é uma mola impulsionadora do negócio, né? Excelente, O tráfego pago, ele consegue te trazer, te mostrar para o Brasil ou até para o mundo inteiro, dependendo do tipo de negócio. Então, o tráfego pago é uma ferramenta hoje indispensável. Excelente. Então, assim, o que a gente entende junto com o Carlos? Cara, 6.000 processos, escritório gigantesco, e você vai ver pelo LanchaCast aí, com vários advogados, a gente sempre tem essa questão a fonte de prospecção. Então, o advogado, uma coisa que a gente prega muito, e eu vejo muito com o Carlos, é essa questão, todo o escritório, que ele é bem sucedido, e vem aqui e tudo mais, o cara fala, cara, eu tenho essa estratégia. O Carlos falou, cara, o que eu estou usando hoje está dando resultado, é o tráfego pago. A gente faz tráfego pago, anuncia, chega o lead, né? Setor, é óbvio que o dele é muito grande, então ele tem um setor comercial que atende esse lead, a pessoa vem com a dúvida, vem com a questão, fecha o contrato. Então quem está começando é fazer isso, só que de forma reduzida. Então teve um podcast passado, que foi o primeiro junto com o Henrique falou, cara, produção de conteúdo. Que a gente não tem um dinheiro para colocar ainda. O Dr. Carlos falou, produção de conteúdo, que aí você tem aquele funil ali de lead chegando e você vai trazendo na esteira. Então, cara, sensacional isso. E já complementando também, eu queria passar para a galera, que já está um pouco mais avançada, porque é de níveis, né? O Dr. Carlos, ele vai dar muito dica para iniciante, só que como ele já está num nível maior, ele tem outras dicas também, uma coisa que eu gosto muito, eu até anotei, que é a bonificação. Uma coisa muito legal que eu vi no seu escritório. Sempre foi assim, sempre bonificou. E qual o modelo que tu usa, por exemplo, para bonificar a galera e tudo mais? Então, a gente tem bonificações de vários níveis, né? Tem bonificação para fechamento, tem bonificação para peticionamento, tem bonificação para a gente... Tem o pessoal do RH que eles fazem uma avaliação mensal e nessa avaliação, quem tem uma nota de comportamento, que não falta, que chega no horário. Então tem vários pontos que a gente analisa
e aí, se a pessoa cumpre esses requisitos, ele já vai ganhar uma bonificação ali, entendeu? Maravilha, maravilha. Mensal, todo mês. Perfeito. Então você vê que no escritório grande, a gente consegue aplicar no escritório menor também. Então o Dr. Carlos é engraçado que tudo que ele fala é de departamento, né? Mas é porque realmente o escritório dele é muito foda, é muito grande. Mas, por exemplo, o cara que só tem um ou dois colaboradores, a gente pode aplicar essa estratégia no mesmo formato. Do mesmo formato. Então, uma coisa que eu não fazia, tá? Aprendi com o Dr. Carlos, que é bonificar o desenvolvimento do processo. Eu sempre bonifiquei muito o meu setor comercial, que é ali que fecha contrato, aquela animação toda, e eu percebi com o caso, ele até me deu uma dica, ele falou, cara, a galera do peticionamento, por que eles devem peticionar mais rápido, né? Porque eles Exatamente. devem trabalhar mais rápido, sendo que não tem uma bonificação. Então eu aprendi com ele. Então você também que tem um colaborador ou dois, bonifica o cara que está fechando o contrato, mas bonifica também quem está protocolando. Isso é muito importante. Caminhando aqui, não para o final, mas uma parte muito boa no teu escritório, que a gente percebe muito, que você falou muito, que é os próprios clientes indicarem. Tu tem uma pessoa que faz isso, que fica ligando, Sim. ou eu lembro também que tu tinha festa junina, aí você dá uma coisa de festa junina, quando é dia das mães, eu acho que eu já vi também brindes do dia das mães. Conta aquela estratégia também, lembrei. Do Google também, que você dava, quem avaliar o escritório no Google tem. Então, assim, fala um pouco pra galera dessa questão de o que você faz ou já fez para outras pessoas te indicarem, seus próprios clientes. Sim. Então, a gente tem um brinde, a gente dá um brinde, um chocolate, alguma coisa, e tem lá na mesa, lá tem um QR Code, né? E a pessoa lê no celular ali o local guide lá do escritório, né? Uhum. E faz uma avaliação e já ganha ali um brinde ali, que é um chocolate. Normalmente Legal. é um chocolate. A gente faz isso e funciona bem. Beleza. Outra também que eu lembrei, que é a questão do. Eu lembro que você tinha um colaborador somente para ficar ligando, porque quem já é cliente seu Isso, e tem. pedir indicação. Como é que Pedir funciona? indicação de cliente. Normalmente, quando o pessoal vai passar uma informação do processo, vai dar um andamento do processo, que a gente está sempre informando o cliente como está o andamento e tal. Ele já aproveita o gancho e já pede uma indicação também. Ó, anota, tá? Anota. Essa eu aprendi com o Dr. Carlos também. Tu vai passar uma notícia boa pro cliente ou falar de um andamento onde tá tendo alguma solução, alguma coisa, o que você já faz? Já pede uma indicação. Então, como ele é do previdenciário, passou ali a informação, olha, seu pedido foi aceito, agora a gente está esperando a data dos recebimentos e tudo mais. Aí, né, conversou, deixa a pessoa responder e já vem falando, olha, e como é que tá a sua família? Alguém tá precisando de alguma coisa relacionada a isso? A sua mãe já tá aposentada, fulano já tá aposentado, como é que tá o seu marido? Seu marido trabalha de quê? Já tá aposentado? Porque eu percebo que até o cliente, ele gosta de conversar. Então, ali na conversa já vai gerando a questão da indicação. Exatamente. E os Excelente. clientes, muitos clientes acabam nos tornando amigos íntimos da gente, a gente acaba tendo uma afinidade maior com os clientes. Eu tenho vários clientes que eu vou na casa, que eu almoço, somente zona rural, o cara faz uma galinha caipira, me chama, eu vou. Eu tenho o maior prazer de ir na casa dos clientes, os clientes me chamam e sempre que eu posso, a gente agenda, a gente vai. E a gente tem uma relação muito boa com os clientes. Os clientes são pessoas muito amáveis, e se você souber conduzir, eles acabam sendo muito amáveis com a gente. Então a gente tem uma relação muito boa com muitos clientes, que acaba terminando o processo, mas fica a amizade. E aí aquele cliente acaba indicando outros clientes, vai ficar sempre na linha de indicação. Excelente. E a gente sabe, no Grupo Assis, a gente prega muito a questão prospecção de cliente, anúncio e tudo mais. Só que o melhor cliente de todos, o melhor lead de todos é o da indicação. Porque quando o cliente vem do digital, a gente tem que mostrar que não é golpe, a gente tem que falar que o escritório existe, mostrar que a gente é bom, mostrar os processos. Agora, quando vem de indicação, já conhece a gente, já sabe que a gente é bom, já sabe que a gente ganhou o processo de fulano, então é basicamente, a gente até fala que não existe venda, né? É só pegar, assinar o contratão, o melhor cliente de É, todos. exatamente. O cliente, quando ele vem com a indicação de um cliente satisfeito, ele já vem com aquela bagagem daquele cliente. Fala, não, você fez para ele, deu certo, eu quero que faça igual para mim. Excelente, excelente. E isso é muito bom, isso é muito gratificante. Então, o que a gente preza? É fazer um trabalho de qualidade, de excelência, para sempre ter esse respaldo de outros novos clientes. Bom, indo ali para a pegada de empreendedor e tudo mais, qual é a importância, no seu ponto de vista, do advogado se especializar
não somente na matéria do direito, né, do previdenciário, mas entender um pouco de venda. Aí também pode falar um pouco das suas viagens, que eu lembro que eu tinha conversado com você, que quando você está viajando você tem novas ideias de novos negócios, de novos business. Então traz essa mensagem para a galera que tá no início, já advoga, que não é só estudar direito, não é só estudar a matéria, né? É aprender a empreender, gerar pessoas. Não, é verdade, não. É curioso que um insight maior que eu tive, assim, para engatar mesmo no previdenciário, foi lá em Balneário Camboriú. Foi uma viagem, um passeio, uma viagem turística, e eu vi algumas coisas e que acabou me dando um insight que eu criei esse modelo de negócio que a gente atua hoje. Eu criei lá em Balneário Camboriú. E eu estive na Europa também e fui na Previdência, lá na Previdência na Europa, que eu Verdade, analisei. acho que foi na Itália, não foi? Que tu tava? Foi na Ou era? Espanha. Na Espanha, não Foi na era? Espanha, é. Eu lembro, Lá eu na lembro. cidade de Irún, eu fui na Sim. Previdência lá e comecei a analisar como é que funcionava e acabei trazendo alguns insights também. A gente acaba aprendendo muita coisa. Eu estive na China também, e na China eu vi algumas coisas tecnológicas lá que eu achei muito bacana e eu acabei absorvendo algum Show. conteúdo. A gente acaba trazendo alguma coisa que você acaba implantando de alguma forma, talvez não igual, mas você cria uma ideia para fazer alguma coisa que vai funcionar. Excelente, excelente. Carlos, qual é a importância para você do networking, pessoas, na sua evolução profissional dentro da advocacia? O network é 100%, né? O network é muito importante. Então, sempre que me chamam para uma oportunidade de fazer um network, eu estou sempre pronto, porque o network ele acaba abrindo portas, você adquire conhecimentos, novos contatos, novas formas de você empreender, porque o nosso modelo de negócio, a advocacia, ela vinha no modelo antigo que não funciona mais e está sempre mudando. Quando eu comecei já mudou, não funciona mais da forma que eu fazia antes, não funciona mais. E está sempre numa mutação, né? Então o que que acontece? Se você está no network, você vê o cara fazendo um negócio ali, você, pô, dá para fazer, e aí você começa a ter a ideia de evoluir, de criar novas formas, e normalmente você tem essas ideias basicamente com network. Excelente, excelente. Uma coisa que a gente sempre fala muito, que é a questão da várias mentes se juntam em uma só. Então, por exemplo, a gente está aqui nesse podcast, a gente começou a ter um tempo atrás, o convidado aqui também, o Henrique está aqui, e aí ele é um cara que tem uma história muito grande na questão do inventário, ele usou uma estratégia. O Dr. Carlos é um cara que tem uma história muito grande na questão do previdenciário. Eu sou um cara muito grande no trabalhista e empresarial. O que eu fiz, basicamente, não foi o que ele fez para crescer. Só que eu pego o que ele fez para crescer, jogo no meu escritório e cresço mais. A ideia que eu tive no meu projeto, ele vai trazer para o projeto dele e vai crescer ainda mais. O projeto que o Henrique trouxe, a gente absorve, começa a fazer, até o projeto do Henrique. Vocês assistiram? Se não assistiu, vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem. E foi sensacional, e o melhor de tudo, o que ele falou nesse podcast, a gente vai aplicar no escritório do Dr. Carlos, que é a questão da produção de conteúdo ainda mais. O interessante é que eu conheci o Dr. Kennedy, ele ainda estava estudando, né? A gente já amigo de Verdade. longas datas, né? Eu primeiro fui amigo do pai dele, né, o Edilson Silva, né, que é um cara Referência. fantástico, referência, né? E a gente faz caminhada todo dia, até hoje, tem muitos anos que a gente faz caminhada, quase todos os dias a gente faz uma caminhada ali de 8, 10 quilômetros todos os dias. Boa. E o dia que eu conheci o Kennedy, cara, foi interessante. Eu olhei para ele e falei, cara, você tem futuro. Cara, você vai fazer muito sucesso. Você lembra disso? Com certeza. Cara, eu tenho um filho para isso. Eu olhei e falei, cara, você vai fazer muito sucesso na vida. E eu consegui olhar nos olhos dele e falei isso para ele. Você lembra disso? Lembro, pô, com certeza. Faz muitos anos, eu nunca esqueci disso. Lembro, falou mesmo. Fui lá no escritório dele lá, e eu sempre nessa pegada da questão de marketing e tudo mais. E a gente conversava muito sobre isso, sobre marketing, sobre estrutura de escritório. E eu via ali de perto, né? Então, é muito legal, é bom ter essas oportunidades. E a prova hoje tá aí, ó. O cara é gigante hoje, viu? Amém, amém, amém. Só crescendo, só crescendo. Carlos, caminhando pro final, quer acrescentar mais alguma coisa? Alguma fala específica, algum assunto? Não. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Então vamos embora. Vamos. Fechou. Para deixar uma mensagem final aqui, para aquele cara que tá começando a advocacia ou tá no meio da advocacia, já tem 10 anos de advocacia, mas tá desanimado.
tá desanimado porque não virou ainda, não consegue viajar igual você viaja, 30 dias, é loucura, tá? Ele não falou, mas as viagens que ele faz aí, Europa, né? 7 dias não, mochilão não, queridão, é 30 dias. Tailândia mais 30, Japão mais 30, ele é desse jeito. Carlos, deixa uma mensagem final, olhando pra câmera, 100% focado em você, a câmera agora. Deixa uma mensagem pra esse cara. Então, eu acredito que nós temos que acreditar em nós mesmos, né? Você tem que ter um sonho, primeiramente, você tem que ter um sonho, alimentar esse sonho, ter foco e se especializar em alguma área. Eu vejo muitos advogados que querem fazer, a gente chama ali do clínico geral, né? Quer fazer todas as áreas, ganha um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Eu sempre fui focado, eu foquei primeiro no criminal, depois eu fiz um pouco de trabalhista e depois foquei no previdenciário. Hoje eu sou 100% focado no previdenciário. Então o que eu recomendo? Foca em alguma área, se especializa em alguma área, acredita. No início tudo é complicado, é difícil, mas as portas vão se abrindo. E normalmente, quando acontece alguma coisa, eu sempre falo para as pessoas que sempre acontece alguma coisa que desanima a pessoa. Você está num empreendimento, uma coisa, acontece um fato, desanima, a pessoa vai desistir. Eu falo, não desiste, porque quando dificulta, tá perto de ficar bom. Toda vez que dificultar, tá perto de melhorar. Que é um ditado que o pessoal fala, nadou e morreu na praia. E as pessoas não entendem esse ditado aí, né? E significa que você vem ali no mar, o mar tá meio calmo ali, meio calmo. Quando vai chegando perto da praia, as ondas começam a quebrar, começa a bater na pessoa, a pessoa desiste de nadar, afoga e morre. Então é isso, quando começa a complicar, tá perto de ficar bom. Então toda vez que você passar uma dificuldade, você fala, poxa, tá perto de ficar bom. Porque sempre o sucesso prescinde de uma dificuldade. É isso. Meu amigo, muito obrigado. Esse foi o LanchaCast. Segue o Dr. Carlos lá no Instagram. O Instagram dele vai estar aqui embaixo, as redes sociais vai estar aqui embaixo. Ele é um cara de coração muito humilde. Então, se você sentiu uma mensagem junto com o Carlos, manda uma mensagem lá para ele no Instagram. Fala, cara, o podcast foi sensacional, mudou a perspectiva. E se quiser tirar dúvida também, eu deixo o convite para ir lá no Instagram dele, comunicar com ele, falar com ele. Fechou? Fechado. É isso. LanchaCast, mais um episódio. Gratidão. Vamos embora. Total.